Pessoal, boa tarde. A gente vai começar a nossa aula, como sempre, nos próximos 10 minutos, né? Às 3h10, enquanto todos vão entrando, ok? Hoje nós vamos discutir o último cara, né? O último pensador aí para terminar a discussão sobre ética e moral.
Pessoal, para quem entrou agora, nós estamos esperando aqueles 10 minutinhos de sempre até iniciarmos a aula, tá? Hoje nós vamos discutir Immanuel Kant, o último, né, dos modernistas, o último dos filósofos modernistas a discutir ética e moral. E ele define, tá, para vocês saberem e conhecerem, ele define a nossa moralidade. Depois de tantos caras que a gente estudou, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, os medievalistas, né, a moral religiosa, né, que a gente também estudou, e depois a moral moderna de René Descartes e Bento Spinoza, nós vamos hoje estudar o máximo, né, da moralidade, o máximo da ideia de ética e moral. É um cara muito importante e que a nossa moral, né, a nossa moralidade, os nossos princípios éticos, eles são totalmente baseados nessa figura que para o 8º ano, né, é muito fácil de entender, porque o 8º ano está vendo o iluminismo, né, o iluminismo, então é um iluminista, né, o Immanuel Kant, onde ele vai falar, lembra, sobre o entendimento humano, sobre a autonomia, a heteronomia. Então nós temos aí o cara iluminista, e a nossa Constituição, a nossa sociedade, os nossos governos se baseiam na teoria iluminista de Immanuel Kant. Então, a moral que está por trás das leis brasileiras, das leis ocidentais, das leis, das principais leis dos países democráticos, republicanos, é de Immanuel Kant, tá bom? Basicamente isso. Então, aguardem só mais um minutinho e a gente inicia. Tem um pessoal entrando ainda. Bom, meus queridos, hoje a gente vai bater um papo aqui. Eu quero ver vocês também. A gente vai debater isso. A ética kantiana, ela é fundamental para a nossa sociedade. Nós estávamos discutindo isso agora há pouco, onde nós temos as leis brasileiras, as leis ocidentais, né, são baseadas em princípios iluministas. E o grande nome do iluminismo, que vai trabalhar ética e moral, é a Immanuel Kant, tá bom? Immanuel Kant, galera, ele é uma figura muito importante para o iluminismo. Sei que tem um pessoal entrando ainda. Bom, Immanuel Kant é um cara muito importante para o iluminismo, tá? Ele nasceu em 22 de abril de 1724 e morreu em 22 de fevereiro, não, desculpa, em 12 de fevereiro de 1804. Então ele é um filósofo prussiano. Então a Prússia está na Alemanha, então ele é alemão, né? Hoje a gente entende como Alemanha, né? E ele vai avançar nos estudos de René Descartes, Spinoza, Leibniz, né? Vários outros pensadores, assim como John Locke,
né, David Hume, os caras do iluminismo que a gente trabalhou. E esse cara, né, ele vai ser matemático, né, físico, filósofo, ele é um importante pensador do século XVIII, do começo do século XIX, tá bom? Então ele é bastante importante mesmo. Bom, ele vai, galera, trabalhar vários e vários... Opa, peraí que tem gente ainda chegando. Maria. Ele vai trabalhar vários e vários temas, tá? Então ele vai discutir moralidade, criticismo, inteligência, entendimento, né, metafísica. Ele vai entender, vai discutir muita coisa. Então, é basicamente isso, né? Ele vai escrever várias obras onde ele vai trabalhar a moral e a ética. Então, temos algumas obras aí: Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Crítica da Razão Prática e Crítica do Julgamento. Nessas 3 obras, ele vai trabalhar a moral e a ética. Espera aí que tem mais gente entrando. A moral e a ética, beleza? Então, ele vai pensar refletir sobre a moralidade que vinha sendo praticada no... Gente, só o pessoal resolveu entrar agora. Ele veio pensando, refletindo sobre a moralidade nos tempos antigos e até do Renascimento, do período moderno. Qual é a ética, basicamente, intitulada, trabalhada ali no Renascimento, no começo da Idade Moderna? É a ética hedonista, onde as pessoas buscam a felicidade. Buscar a felicidade para elas é fazer as coisas certas. Então, você, buscando a felicidade própria, né, você agiria de forma moral, de forma ética. Né? E aí, Kant ele vai repensar bastante nisso e ele vai chegar a conclusões interessantíssimas, de que, por exemplo, a ética hedonista poderia levar a uma sociedade mais corrupta, uma sociedade danosa de alguns pontos de vista, né? Porque a sua felicidade não é a felicidade do outro. E se não é uma felicidade do outro, como pode ser uma moral, né? Como pode ser uma lei que a gente possa usar, né? Porque o que me faz feliz o outro. Então a gente tem essa dubiedade, né? Esse pensar e vai estabelecer outra. Qual outra? O que a gente chama de imperativo categórico, beleza? O que é a palavra, significa a palavra imperativo? Alguém sabe me dizer? Algo que não fica quieto? Algo que não fica quieto? Imperativo? Não, entendi. Uma pessoa hiperativa, você está querendo falar. Imperativo é de comando. Interativo? É imperativo de mando, sabe? De comando. Então veja só, Tá. só um minutinho, quem está falando comigo? Eu, Eu não consigo Maria ver. Clara. Maria, vou dar um exemplo. Maria, desliga seu som. Isso é imperativo. Eu estou dando uma ordem de comando, entende? Então, frases imperativas que tem um comando específico. Não existe uma brecha para não fazer. Então, quando a minha mãe falava assim, Renato, lava a louça. Pronto, eu tinha que ir lá lavar, ela estava mandando, então é o verbo imperativo que é usado, né? E aí, quando a gente fala imperativo categórico, que é um comando específico. Então, a ética kantiana, ela tem uma limitação. Qual é a limitação? O dever, ele é imperativo categórico, a moral é imperativa categórica, as pessoas têm que fazer, e não tem uma brecha para não fazer, ela tem que fazer.
porque a lei, a regra geral para todos tem que ser a mesma, e todos têm que cumpri-la. Olha essa frase aqui que eu vou colocar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver. Olha essa frase, que bacana. Essa frase é a lei da moralidade de Immanuel Kant. Age de tal modo que a máxima da tua ação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Veja só. Maria que estava falando comigo, Maria Clara. Maria, o que te faz feliz? Diz para mim. Estar com minha família. De bem com minha família. Maravilha. Essa ação sua de querer estar com a sua família pode ser usado como princípio universal? Todo mundo gosta de passar tempo com a família? Gosta? A maioria, eu acho. Muito bem, você falou a maioria, mas a maioria não são todos, né? Sim. Então não é universal. Então o seu gostar, a sua felicidade, o seu princípio de felicidade não poderia ser usado como uma regra para todo mundo, porque você gosta, eu também gosto, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não prefere não ficar com a família, porque tem muitos problemas, às vezes a família é babaca, tal, chata, esse tipo de coisa. Então às vezes a pessoa mesmo é chata, babaca, né? Então veja só, nós temos esse princípio. Haja de tal modo que a tua ação possa tornar princípio de uma legislação universal. Vou dar um exemplo para você. Oi, quem fala? Eu aqui. Eu tenho uma opinião de que... Luigi, eu tenho uma opinião de que nada pode ser um princípio universal, porque todo mundo é diferente, tem lucro para tudo, né? Eu não entendi o resto ali. O que é? Lucro para tudo? Tem louco para tudo. Louco para tudo. Não, entendi. Bom, é a sua opinião, Luigi. Immanuel Kant ele discorda. Para uma sociedade agir de uma forma ideal, justa, né, nós temos que ter um princípio universal de legislação, porque senão a gente viraria uma sociedade bárbara, né, desorganizada. E é por isso que a gente tem lei. As leis elas são universais, ou seja, elas servem para todos, tem que funcionar para todos, de forma igual e sem ponderações, né, balanças desequilibradas, nada disso, tem que funcionar para todo mundo. Então, olha a máxima desse cara, ó, age de tal modo que a tua ação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Então, o agir das pessoas devem acontecer, a moralidade da pessoa deve acontecer, não porque ela vai ser feliz fazendo, não porque eu vou ganhar benefícios por isso, não porque é o melhor para minha família, não. O certo é fazer porque é certo fazer. Veja só, vamos supor, o Luigi, ele tem uma loja de chocolate, Luigi do Chocolate. Aí, lá na loja dele, ele pega e usa um chocolate falso, um chocolate ruim, né, para vender. E aí ele vende como se fosse chocolate, que não é chocolate. Ele inventa uma receita doida lá que não é chocolate, e ele vende como chocolate. Ponto. Qual é o ponto aí? Qual é o ato imoral que o Luigi está fazendo? Ele está vendendo um produto baseado em ser algo que não é. Então, ele está vendendo o chocolate, mas não é chocolate. Ele está vendendo como se fosse chocolate, mas não é chocolate. Pergunta: o Luigi gostaria de comprar uma calça de tal tecido, né, sendo que ele não é tal tecido? Não, Luigi, não gostaria disso, não. O Luigi não gostaria, não.
Então, veja só, a sua ação, então ela não está correta porque ela não é um princípio geral e universal para todos. Porque se fosse um princípio, né, agir com o dever correto, certo, tem que ser para todo mundo, para ser justo. Então, veja só, o Luigi, ele tá lá na loja de chocolate dele, beleza, maravilha, e aí entra uma criança. Uma criança para comprar chocolate, está com uma notona de 50, ela podia comprar bombom, sonho de valsa até umas horas, né? Eu sei que vende aqueles sacos de sonho de valsa e tal. E aí o Luigi, vendo que é uma criança de 5, 6 anos, tal, ele pega e fala assim, ó, e a criança está desacompanhada, quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes vocês já não foram em algum bar, alguma mercearia, alguma padaria, sozinhos, quando eram menores, e compravam as coisas, né? E aí o Luigi, vendo que a criança estava sozinha, ele fala que o valor do saco de sonho de valsa que a criança queria era 50 reais, porque ele percebe que a criança tinha aquela nota de 50 reais. Então, veja só, essa ação do Luigi, ele não gostaria que acontecesse em outro lugar, com ele. Então, qual é o princípio do Kant? Não faça. Se você não quer que aconteça com você, não faça. Então, olha só, continuando aqui, traduzindo, o que essa frase está querendo dizer haja de tal modo que a sua ação seja a ação dos outros também. Ou seja, faça aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Haja de tal modo que a sua ação seja a ação dos outros também. Faça aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então, o Luigi não gostaria de ser enganado ao entrar numa loja, né? Mas ele enganou uma criança. Então, já que ele não gosta de ser enganado, também que não engane a outra. Por quê? Porque ele pode sair ganhando os 50 reais da criança? Não, é porque essa criança pode chegar em casa, contar para a mãe espalhar para todo mundo, a mãe é uma influencer, às vezes ele não sabia, a mãe é uma influencer, conta para todo mundo que a loja do Luigi do chocolate engana crianças. Pronto. O trabalho dele, né, a sua loja fale porque ele quis enganar uma criança. Então, veja só, a motivação tem que ser a correta, a certa. Faço, não porque eu quero ganhar em cima da criança, ou porque alguém pode espalhar que eu engano criança. Faço porque é o certo fazer, simples assim. É o imperativo categórico de Kant. Né? O imperativo categórico não há brechas para dúbias interpretações. Tem que fazer porque é o certo fazer. Então, dê o lugar à fila por o senhor mais velho, né? Por quê? Porque ele parece bem de saúde, ele tá dando mortal para trás ali na fila, então ele consegue ficar para trás. Não, tem que dar o lugar na fila porque tem que dar lugar na fila. Simples assim, entende? Não tem uma saída, né? No imperativo categórico, não tem uma saída. Pelo contrário, tem que ser feito porque tem que ser feito, porque a sociedade rege assim, porque é melhor ser assim, né? Do que ficar tentando encontrar uma saída para a sua ação. Então, veja só, se os nossos políticos tivessem a interpretação de moral de Immanuel Kant, tenho vamos supor, um dinheiro do Fundeb, por exemplo, que é da educação, um dinheiro destinado para a educação. Ele tem que ser destinado especificamente para a educação. Né? Não pode ser alterado ou mudado o curso desse dinheiro.
Porque, mas assim, vamos supor, está sobrando dinheiro para educação, está sobrando, coisa que é impossível no Brasil. Mas está sobrando dinheiro, vamos pegar esse dinheiro e colocar em outro lugar, ou vamos desviar esse dinheiro, ou vamos fazer tal coisa com esse dinheiro, tal. Não faço isso porque não devo fazer isso, não é porque está sobrando, ou não é porque ninguém vai perceber, né? Teve o escândalo da merenda no estado de São Paulo, não sei se vocês lembram, o escândalo das merendas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, né? Eu não lembro que servidores que faziam isso, não sei se era o próprio governador que estava envolvido nisso. Ou seja, tinha uma verba para a compra de merenda escolar para as crianças, né, do estado de São Paulo. E aí esse dinheiro era desviado, né, diminuindo a qualidade da alimentação das crianças. Então, veio só desviando para quê? Para os seus benefícios próprios, lucro, né, pessoal e tudo mais. Então, veja, ele tem um interesse por trás da ação. Então, esse interesse está errado. Não posso fazê-lo porque não é certo fazê-lo. Ponto. É o interessante pensar desse modo aí. Ele não tem motivação por trás, né? O motivo é o próprio dever, tá? É muito simples a teoria dele. É muito simples mesmo. Qualquer ação que você faça, olha que legal, qualquer ação moral que você tenha, tem que ser um princípio para todos. Né? Você não pode vender um pão mais caro só porque a pessoa não sabe contar. Você não pode passar na frente de uma pessoa na fila só porque ela não estava atenta. Né? Você não gostaria que acontecesse com você, então, portanto, você não faz. Essa é a básica da lei, né, da moralidade do Kant. Eu vou ler um pedaço de um texto muito bom para vocês aqui, ó, que se chama Justiça. É fantástico esse livro aqui, recomendo pra caramba que vocês adquiram esse livro. Ele vai falar sobre a noção de ética e moralidade ao longo da história, inclusive parte das nossas aulas foi pensado baseado nele. Então, olha só, temos aqui a moral utilitarista, ou seja, eu vou conseguir alguma coisa tendo essa ação, uma coisa boa para mim, então eu vou lá e faço. Para Kant isso está errado. Então eu vou assim, eu vou ganhar tempo se eu furar a fila. Para Kant está errado essa ação. Por quê? Porque se alguém fizer com você, isso se torna uma coisa ruim, então você não poderia fazer. A ideia da felicidade também. Faço isso porque eu sou feliz fazendo. Kant acredita que nem sempre a felicidade, a ação em busca da felicidade, torna a sociedade melhor. Né? Então, eu sou feliz tendo mais dinheiro. Então, eu estou no cargo público, eu roubo dinheiro dos outros, porque eu sou feliz tendo dinheiro. Eu bebo e dirijo. Vou numa festa, bebo e dirijo. Porque eu sou feliz dirigindo e bebendo, tal, não tem negócio de dirigir mesmo estando bêbado. Para Kant, é uma ação, uma imoralidade, por quê? Porque é contra a lei. O dever diz que você tem que fazer aquilo que deve ser feito, né? Que é não beber e sair dirigindo, né? Então, se você for beber, tem que ir de táxi, alguém tem que dirigir para você e tudo mais. Então, olha só, vou dar uma lida aqui rapidinho aqui no texto do Kant. Olha o título. O que é moral? Aí ele está escrito assim, procure o motivo. De acordo com Kant, o valor moral de uma ação não consiste em suas consequências. Você não pode executar uma ação pensando sempre nas consequências. Olha isso daqui, por exemplo. O Luigi ele pensa assim, entra a criança, olha, ele está só pensando, entra a criança com uma nota de 50 na mão para comprar sonho de valsa na loja dele de chocolate. E o Luigi, ele pensa o seguinte, ele está pensando, ele não fez nada ainda. Ele pensa o seguinte, se eu disser que o saco de sonho de valsa custa 50 reais, eu posso lucrar, não sei lá, 10, 15 reais em cima dessa criança. Porém, se eu faço isso e ele conta para mais alguém, e essas pessoas elas podem fazer um escândalo, podem
estragar a imagem que eu tenho da minha loja. Então, olha só, o que está acontecendo na cabeça do dono dessa loja de chocolate chamado Luigi? Ele está pensando nas consequências da ação. Para Immanuel Kant, isso não é certo. Não importa as consequências da ação. Né? Você não pode cometer uma ação baseada nas consequências. Então, veja só, se você está pensando nisso, já está errado, já é imoral. Porque, veja só, olha que interessante. Recebo um dinheiro, olha isso aqui, é uma verba, é do Estado, então é do governo, então é do povo, esse dinheiro, e eu consigo emitir notas fiscais e enganar, então posso pegar dinheiro para mim. Eu falo que vou comprar uma coisa numa empresa, essa empresa emite uma nota fiscal, e eu pego uma grana para mim, beleza. E aí ele pensa o seguinte, não, acho que eu não vou fazer isso, porque e se alguém descobre que eu fiz isso? Então, ao ponto dele estar pensando que não vai fazer, ou faria, e teria uma consequência, ele já está sendo antiético e imoral, segundo o pensamento de Kant. Ele não vai usar, o que é o certo? Ele não vai usar o dinheiro público com ele mesmo, porque não é o certo usar o dinheiro público com ele mesmo. Ponto. Simples assim, né? Então, olha, continuando aqui. O que importa é o motivo, que deve ser uma determinada natureza. O que importa é fazer a coisa certa, porque é a coisa certa, e não por algum outro motivo exterior a ela. Uma boa ação não é boa devido ao que dela resulta, ou por aquilo que ela realiza. Ela é boa por si, quer prevaleça, quer não. Olha essa daqui que legal. Mesmo que essa ação não consiga concretizar suas intenções, que apesar de todo o seu esforço não seja bem sucedida, ainda assim, olha que legal, ainda assim continuará a brilhar como uma joia, como algo cujo valor lhe seja inerente. Olha só que legal que ele está falando. Vamos supor que eu ajo certo, eu ajo de forma correta. Eu fiz o certo porque fiz o certo. Então, vamos supor... como é que eu falo? Um policial. O policial sempre está nessa situação horrível, que é, por exemplo, muitas pessoas julgam o policial por algumas ações. Então, veja só, uma vez aconteceu um negócio que eu fiquei chocado. Foi o seguinte, um policial, no começo da pandemia, galera, uma senhora em Araraquara, ela estava sem máscara no meio da rua, e estava lá numa praça, tal, né, fazendo as coisas lá. De pirraça ela estava fazendo isso. E o que acontecia em Araraquara nesse momento, no começo da pandemia, ali no primeiro, segundo mês? Lockdown. Estava em lockdown, ninguém podia sair na rua. Quem só podia estar na rua era a polícia e a guarda municipal. E o que aconteceu? Aconteceu que chegaram e comunicaram para essa senhora, a senhora não pode ficar aqui. Estamos em lockdown, estamos em uma situação que a senhora não pode sair à rua. Foi uma lei, um decreto do estado de São Paulo e da cidade de Araraquara. A senhora não pode continuar aqui. E ela se recusou a sair, né, do lugar. A polícia prendeu ela, levou ela presa. O que aconteceu? Ela fez um vídeo, depois que, é claro, ela foi solta, porque ela era réu primário e tal, né? E também essa ação era apenas uma prisão preventiva, e depois a pessoa já ia solta e tal. Só de um alerta mesmo, para a pessoa não ficar na rua, né? E aí ela fez um vídeo descascando a polícia, tá ligado? Como se a polícia estivesse errada. O policial estava cumprindo o dever dele. Por quê? Porque era o que ele queria? Não. Era porque a sua ação ia fazer ele se destacar na sociedade? Não. Ele cumpriu porque ele devia cumprir. Ponto. Né? Simples assim. A própria ação. Então, veja só,
por mais que eles se sintam arrependidos de ter prendido a mulher, a ação deles, como diz o Manuel Kant, brilha como uma joia. Por quê? Porque a ação dele foi correta. Não tem como falar para esse cara, falar assim, ó, você estava errado, amigo, você não estava errado. Não tem como, não tem como. Por quê? Primeiro, ele estava cumprindo a lei. Segundo, era o dever, né? Ponto. Simples assim. Então é muito bacana a teoria do Kant sobre a ideia de ética, porque ele elimina qualquer motivação extra que pode levar à corrupção e a um mau entendimento da lei. Eu não faço as coisas porque quero fazer, ou porque vai ser bom para mim, ou qualquer outra coisa. Pelo contrário, faço as coisas perante a sociedade, porque é o certo fazer perante a sociedade. Simples assim. Porque eu não quero que as pessoas façam comigo. Entende? Bastante assim. Então, eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa, eu acho dinheiro na rua. Olha que interessante. Tem gente que acha dinheiro na rua e devolve. Por que ela devolve? Para conseguir dinheiro em troca, para uma recompensa, porque ele vai ficar famoso porque devolveu o dinheiro? Algumas pessoas devolvem e falam o seguinte: eu devolvi porque era o certo devolver, não era meu. Olha que genial isso daí, que coisa mais linda, né? Esse princípio. E tem pessoas também que baseiam a sua moralidade na sua mãe. Vocês sabiam disso? É muito legal. Quem que baseia a moralidade na mãe da gente? Por exemplo, eu não faço isso porque se eu conto pra minha mãe fica brava comigo. Quem faz isso? Isso é legal. Deixa eu ver quem é que... Fala, Arthur. Uma vez meu pai achou uma carteira com bastante dinheiro dentro. Ele não pegou nenhum, ele devolveu pro moço. Olha que massa, velho, que massa. Alguém mais tinha erguido a mão? É o Arthur? Não, o Arthur falou já, né? Mas é isso, galera. A gente tem um cara, um corredor. Gente, é fantástica essa história. Olha isso daqui. O cara tava correndo uma ultramaratona, que é mais do que 42 quilômetros, é tipo de 100 quilômetros, é assim, absurdo de cansativa, assim, é absurdo. E aí tinha um cara na frente e tinha um segundo colocado, e eles estavam na reta final. O cara da frente, ele tava muito na frente, ele tava tipo sei lá, uns 10 metros na frente, ele ia ganhar. O que aconteceu? Ele caiu, ele tropeçou e caiu. O segundo colocado, ele foi lá, ergueu o cara, deixou ele continuar e ganhar a prova, e ele chegou em segundo. Perguntaram para ele assim, por que você fez isso? Né? Um pessoal perguntou, por que você não fez isso? Porque você não passou, o cara caiu. Ele falou assim, se eu passo e ganho em primeiro, como que eu explico para minha mãe que eu ganhei porque um cara caiu e eu não ajudei ele? Ele falou isso, gente, genial, né? A mãe da gente é o pilar da moralidade nossa, é muito interessante. Como é que eu conto pra minha mãe depois que eu ganhei e o cara, só porque o cara caiu, minha mãe batia em mim. Eu acho o máximo isso. E eles estão pensando basicamente aí na moral e na ética, né? Acho muito massa isso. Meu povo, eu vou passar a lista de presença aqui para vocês, e aí vocês podem sair. Alguma dúvida, alguma questão? Pode falar, Mariane. A Yasmin Gabriela, ela saiu da aula porque o telefone dela acabou a bateria, tá? Ela pediu para avisar. Entendi. Ok. Obrigado, viu, Mariane? Deixa eu só pegar essa lista aqui. Estamos em abril, meu povo. Já estamos em abril, vocês acreditam numa coisa dessa? Guerreira já tá de férias. Graças a Deus tá em abril. Esse último feriado. Ainda tá muito cedo. Esse último feriado podia ter emendado com o Natal, né? Podia? Não, então, o feriado de Minas, pelo menos com as próximas 200 semanas já tava bom. Podia emendar o ano inteiro. Podia mesmo. Podia não, pelo amor de Deus. Eu vi um meme muito engraçado, tipo assim, eu pedia todo ano para o feriado do começo do ano emendar com o Natal,
Isso foi o meme do ano Sim, passado. sim. E emendou. Também. Meu Deus do céu. Nunca mais peço isso. Nunca mais pensou isso. Só queria ficar 2 meses de férias, acabou que eu tô ficando já é quase 2 anos. Eu acho que tinha que ser o seguinte. Ó, gente, tá aqui no chat já a lista de presentes. Eu acho que tinha que ser o O seguinte. professor tá bugado. Eu entrei e falou. Que tem que Não colocar tava uma sem opção. pergunta. E tem opção 1 lá. Ah, escrito. nossa, desculpa, verdade, não viajei aqui. Esqueci de colocar o trem, gente. O nome, ô doido. Peraí, entra de novo aí, pessoal aí, ó. Nome completo e turma. F e G. Pronto, esse último aí. Mandei de novo. Agora tá certo. Eu acho que tinha que ser o seguinte, eu tava falando o seguinte, ó. Tem que ser um mês de aula, uma semana de folga. Um mês de aula, uma semana de folga. Um mês de aula, uma semana de folga. Não interessa se, nossa, mas daí vai ter pouco mês, né? Assim, pouco tempo de aula. Não tem importância, para que a pressa? Nós estamos com pressa para quê? Verdade. Poderia ser 1 ano de aula, 50 de folga. Exagerado. Fala, Gabi. Ô, professor, o senhor pode mandar de novo a lista? Manda. Aí tá querendo demais. 50 de folga. Pode falar, Luísa, desculpa. Luizinha. Professor, ninguém desgastava, né? Se fosse assim. Oi, o que é? Tô falando, se fosse assim, um tanto de aula, depois um recesso pequeno, ninguém precisa gastar. Seria, Nossa, imagina, a gente sabe, né, Luísa? Tanto de professor amigo nosso que sofre com isso, né? Canseira, Seria mais ficar, passar 2 anos de aula e depois o resto da vida sem aula. Acho que o rendimento seria melhor, professor. O rendimento é maravilhoso, imagina. Pode falar, Gabi, querida. Quem já assinou na lista pode sair? Pode. Gente, quem assinou a lista pode ficar à vontade de sair. Um abraço, bom dia, restinho de dia, tá bom? Até mais pra vocês. Até semana que vem. Semana que vem não, até sexta, ué. Até sexta, nossa aula de história.